preletor, o nosso preletor gosta de ficar assim, bem pertinho da gente. Então vamos ficar aqui pertinho, fazer deste momento um momento assim, bem aconchegante. Então, os jovens, adolescentes aí atrás, por favor. Léo, puxa a fila aí, Léo, para mim, né? André, vem cá, vem cá. Vamos ficar aqui pertinho. Vamos, pode vir bem aqui à frente. Não, vem mais. Meninas, puxa aí, Fabiano, Sofia, puxa essa fila aí para mim. Vamos ficar aqui mais pertinho. Os irmãos que estão ali atrás também, vamos chegar aqui. O nosso preletor gosta de ficar bem pertinho da gente. E é uma oportunidade também mais aconchegante, né? Já pensou, o visitante vai na sua casa, você fica de longe dele, ele fala assim, ele não está gostando de mim, né? Minha presença não está agradável aqui. Então, vamos chegar aqui, vamos ficar bem pertinhos e fazer deste momento aqui da Escola Dominical agora, um momento bem aconchegante para nós, e de usufruirmos ao máximo aqui, não só do nosso tempo, mas também da palavra do Senhor. Reverendo Zé João, Deus o abençoe. Queria nessa manhã, mais uma vez, saudar os meus queridos irmãos, em nome do amor do nosso Salvador Jesus Cristo. É um privilégio que eu tenho para meu coração. Eu estou mais feliz de estar aqui do que vocês estão felizes de eu estar aqui com vocês. Porque a minha grande alegria é depois que eu volto para casa. Porque Deus me deu o privilégio de fazer a obra dele. E o meu grande compromisso é de pregar a palavra de Deus. Porque sempre entendi que se Deus não nos mudar pela palavra, nada mais nos mudará. Eu tenho a impressão que o coração dos irmãos é igual ao meu. O meu coração é muito duro. Eu tenho a impressão que o dos irmãos é muito diferente. E se você não orar para Deus quebrar seu coração, a minha luta, quando eu venho nas igrejas, é para Deus quebrar meu coração. Todas as vezes, né? Eu sei que hoje meus filhos também estão na igreja, nesse momento. Não mais que lá o horário é mais cedo um pouquinho. E eu já orei por eles hoje, para Deus falar o coração deles, sabe? Para Deus abençoá-los ao ouvir a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está em nosso meio. Eu tenho plena certeza. Tá? E se os irmãos estiverem dispostos a ouvir Deus falar ao seu coração pela palavra, porque o meu compromisso é pregar a palavra para que Deus nos fale pela palavra. Se você quiser que Deus fale ao seu coração pela palavra, o Senhor vai falar, porque o Espírito Santo que honra a Jesus exaltado está em nosso meio e Ele usa a palavra para falar ao coração. Ah, irmãos, como nós precisamos ter sede e fome da palavra nesse mundo tão apodrecido, nesse Brasil tão apodrecido, sabe, onde muitos são indiferentes, outros não querem Deus, mas o povo de Deus, o Espírito Santo quer que nós amemos ao Senhor, e é através da palavra ao nosso coração que Deus faz isto. Deus abençoe vocês, eu estou muito contente. Nessa manhã tem 13 igrejas, a nossa estadia aqui tem 13 igrejas, está tudo nos boletins das igrejas, sabe, Rondônia, Pará, em vários lugares, o povo está orando pelo trabalho aqui hoje, nessa manhã. E durante a semana toda estive orando para Deus abençoar esse instante aqui. Hoje de manhã já coloquei toda a igreja na presença do Senhor para Deus abençoar a sua palavra no nosso coração. E eu queria convidá-los para abrirem comigo a Bíblia Sagrada em 2 textos, praticamente 3 textos, são muito importantes para nós essa manhã. O primeiro está em Atos capítulo 1, a partir do verso 6 até o verso 8. Depois Mateus capítulo 9. Eu sonho que Deus fale ao coração dos irmãos nesta passagem, como Deus tem falado ao meu. Veja então em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, eu vou ler versos 6 a 8. Lucas nunca conheceu Jesus pessoalmente. Ele escreveu o Evangelho, escreveu o Atos dos Apóstolos. Lucas era da Síria, e se
o mesmo Lúcio de Cirene, do capítulo 13 de Atos. A palavra Lúquios, por ser Lúcio e por ser Lucas. Se for o mesmo Lúcio de Cirene, não se tem certeza, mas há uma grande possibilidade. Lucas era da Líbia, a terra de Muammar Gaddafi, porque Cirene, a Líbia tem a parte cirenaica. E este homem foi para a Síria e foi o grande companheiro do apóstolo Paulo e escreveu tanta coisa sobre Jesus, ainda que não o conhecera, mas até as fraldas de Jesus lá em Belém, e também a Jesus na cidade de Nazaré. Ele descreveu detalhes, talvez tivesse entrevista com a sua própria mãe, enquanto Paulo preso em Cesareia Marítima. E Lucas descreveu como ele amava o Senhor Jesus. Versos 6 a 8 ele diz assim: então os que estavam reunidos, aqui em Atos 1, 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas, ou pelo contrário, recebereis poder ao descer sobre vós, quem? O Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, na língua grega, sereis testemunhas de mim, da minha pessoa, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins, aos últimos da terra. Até aos confins da terra. Agora, voltem algumas páginas para Mateus capítulo 6, por gentileza. Mateus 6, depois a gente volta para Atos 1. Mateus 6. Eu vou ler a partir do verso 9, a conhecida oração do Senhor. A oração do Pai Nosso. Jesus diz assim, em Mateus 6, 9. Ele disse: portanto vós orareis assim. Gravem essa palavra, é para orar assim, não de outro modo. É assim. E aqui está dizendo o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É interessante que essa frase final, desde os primeiros documentos bíblicos, ela não aparece na oração do Pai Nosso desde o primeiro século. Mas desde o primeiro século ela está aqui. A igreja, ela importou essa expressão da oração de Davi no livro das Crônicas 29, e ela tornou-se parte da oração do Pai Nosso. O que está entre colchetes aí, ela é bíblica. A igreja importou para finalizar a oração do Pai Nosso e diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Voltem para o capítulo 4 de Mateus. Eu não vou ler o capítulo todo, só algumas expressões. O capítulo 4 de Mateus, onde fala da tentação de Jesus, o monte da tentação, bem próximo à cidade de Jericó, e bem pertinho. E aqui, então, o diabo, ele faz algumas propostas indecentes para o Messias. Mateus capítulo 4, e lá no versículo 3, o diabo diz para Jesus o seguinte: se és filho de Deus. A gente tem dois tipos de si. Existe um si chamado condicional e outro si chamado afirmativo. No texto do Novo Testamento, aqui é um si afirmativo. O diabo não está questionando se Cristo é Deus ou não, mas o diabo diz: já que tu és filho de Deus, uma vez que tu és 100% filho de Deus, já que tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Lá no verso 6, o diabo também diz: já que tu és, uma vez que tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito:
aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. E depois de Jesus ser colocado no monte ali, verso 8, o diabo então faz uma proposta para Jesus, depois de mostrar todos os reinos. Ele disse, verso 9, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Amém. Voltem para Atos capítulo 1, para os irmãos acompanharem a exposição bíblica. Irmãos, muito importante, Jesus trabalhou em nosso meio, ele assumiu a obra com 30 anos, porque a maioridade oficial civil ou pública, havia duas maioridades, uma com 13 anos, outra com 30 anos. Então a maioridade pública era de 30 anos entre os judeus, e Cristo, após 30 anos, assumiu o ministério. Ele trabalhou cerca de 3 anos. Alguns veem a possibilidade de ser até 3 anos e meio, porque a única prova bíblica de que Jesus tem ficado 3 anos, um pouco mais de 3 anos, 3 anos e meio talvez, é o Evangelho de João. No Evangelho de João, Jesus esteve presente em 3 Páscoas que aconteciam em março. Então, em 3 Páscoas após assumir o ministério, sucessivamente Jesus estava presente nelas. Então, no mínimo 3 anos. Nesse tempo, a Bíblia nos fala, os irmãos acompanhando, seriam os Evangelhos, Jesus teve um assunto que ensinou. Tudo o que ele falou estava concentrado nesse tema central. O assunto que Jesus ensinou para os discípulos, para as multidões, foi a respeito do reino de Deus. Todo o ensino de Jesus concentrou-se nessa ideia, o reino de Deus. O reino de Deus é o domínio de Deus sobre o cosmos, todo o cosmos, sobre os homens, sobre as nações, o domínio de Deus através do Messias exaltado, através de Cristo exaltado. Isso chama-se reino de Deus no Novo Testamento. É o domínio de Deus, sabe? É tão poderoso, mas através de Cristo exaltado. Quem domina de fato esse mundão tão grande, com mais de 230 nações geopolíticas e mais de cerca de 24 mil nações étnicas, quem domina os homens, toda essa humanidade, chama-se Cristo exaltado. Quem domina os microcosmos, os macrocosmos, a palavra átomo, você sabe que a palavra átomo, a palavra tomo, indica pedaço. A palavra átomo o tomo é algo dividido. Átomo é não mais divisível. É uma forma negativa da palavra divisível, não mais divisível. Quem domina aquilo que nem se enxerga pelo microscópio, aqui que é indivisível, chama-se Cristo exaltado. Você se lembra daquela formiguinha que passou na pia da sua casa há 20 anos atrás? Aquela formiguinha lava-pé? Você sabe como é que funciona o organismo dela? Quem administra o organismo de uma formiguinha lava-pé na pia chama Cristo exaltado. Todo o cosmos, nada foge do seu domínio. Mas os grandes mundos, os grandes astros, quem domina todos esses grandes astros chama-se Cristo exaltado. Quem domina a nossa nação chama Cristo exaltado. Depois Cristo morreu e ressuscitou, ficou 40 dias numa conferência, não só de final de semana, mas 40 dias ensinando os discípulos nesse intervalo antes da sua exaltação. Os irmãos olharem em Atos capítulo 1, inclusive lá no verso 3, os irmãos vão perceber que nesses 40 dias Jesus ensinou, diz assim, e a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes a quê? Ao reino de Deus, o mesmo tema, agora Cristo exaltado sobre o reino de Deus. Irmãos, como isso ficou marcado no coração dos discípulos e da igreja. O livro de Atos registra, quantos anos tem a igreja aqui? Desde que plantou aqui a congregação, 82. O livro de Atos registra apenas 30 anos de história da igreja cristã. Desde o Pentecoste, 30 anos. Quando Paulo foi preso em Roma, ele teve depois mais 5 anos, teve outra prisão quando ele morreu. Segundo os historiadores bíblicos, Eusébio de Cesaré fala que foi nos dias de Nero, por volta do ano 67, ele e Pedro mortos ao mesmo tempo. Nesse tempo, então,
há 30 anos, nós vemos uma grande obra de Deus acontecendo. E a gente percebe, irmãos, tanto a plantação quanto o avanço poderoso. Como a igreja cresceu. Como a gente vê o livro de Atos assim, irmãos, uma coisa tão poderosa. A gente fica pensando, meu Deus, como é que estamos hoje? Hoje parece que a igreja não tem nada disto. Mas quando nós olhamos, irmãos, nós nos inspiramos no grande avanço poderoso do domínio messiânico, sabe, do domínio de Cristo, através da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Quando nós olhamos, irmãos, logo no começo aqui, vejam o verso 6, depois Jesus, os discípulos subiram no Monte Olival, Lucas que é Betânia, porque Betânia fica perto do monte, no pé do monte, então tanto faz Monte Olival quanto Betânia, mesma coisa. E nesse momento, muito fico pensando que momento assim tão especial, quando Jesus subiria para os céus. Imagina o coração dos discípulos. E nesse momento, irmãos, lá no verso 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram. A versão atualizada da primeira edição, que eu tenho na minha casa, que a Bíblia está, sabe, encostada, porque depois surgiu a segunda edição. Interessante que esse verbo estava traduzido a perguntavam. A segunda edição colocou perguntaram. Há uma diferença gramatical. A versão primeira atualizada, a primeira edição, conservou o imperfeito. Quem mexe com língua sabe disso. O imperfeito é um tempo no passado indefinido, progressivo indefinido. Indica uma sucessão de coisas. Como está aqui, como fosse uma pergunta única. Mas é interessante que no texto original do Novo Testamento, também está no imperfeito, podia ser traduzido como perguntavam, como a primeira edição. Tá? Isso é a questão do tradutor. Não é a Bíblia, mas é a questão do tradutor. E significa, irmãos, e às vezes esse imperfeito significa perguntava até que tivesse uma resposta. Então, ali no monte, junto com Jesus, antes dele subir, o que indica nessa passagem é que não fizeram uma pergunta única. Eu tenho a impressão que eles tinham muitas perguntas para fazer, era a última oportunidade. E o texto, a ideia de perguntavam, é que eles bombardearam Jesus de perguntas. Lucas, o escritor, ele sintetiza as perguntas numa única. E essas perguntas, todas concentradas numa só ideia, está aqui nesse verso 6, Senhor. É importante a palavra Senhor, porque há duas fontes do Novo Testamento para a palavra Senhor. Os judeus, no Antigo Testamento, aliás, a Bíblia atualizada, ela, para ajudar o leitor, o Antigo Testamento, onde tem a palavra Senhor, com todas as letras maiúsculas, a segunda edição trouxe esse detalhe, onde tem Senhor com todas as letras maiúsculas, vem da palavra Yahvé, ou Jeová, ou Jeová, como alguns pronunciam. Quando tem só o S maiúsculas, de mais letrinhas minúsculas, vem da palavra Adonai, na língua dos hebreus. A palavra Adonai é o nome para Senhor, para Deus no Antigo Testamento, que indica esse Senhor que domina o cosmos, tão poderoso, que tem as coisas grandes e as coisas pequenas nas suas mãos. E a igreja traduziu para a palavra Senhor, a palavra Kyrios, na língua grega, exatamente a palavra Adonai. Então, quando chama Jesus do Senhor, eles estão pensando no grande rei do universo, o grande dominador dos povos, o dono desse reino, o Senhor do reino. E eles dizem, já chamam Jesus no Monte das Oliveiras, do Monte Olival, de Senhor, Senhor, será este o tempo em que restaure o reino de Israel? Eles querem saber do tempo. Em que tempo o Senhor vai fazer todas as coisas prometidas? A palavra tempo, nós temos duas palavras para tempo também na Bíblia. Esse tempo aqui, a palavra cronos, é o tempo da sucessão de períodos. É o tempo do relógio, é o tempo do calendário. Em que tempo no calendário tu vais agir? Tu vais restaurar as coisas? Em que tempo? Nós somos muito preocupados com o tempo. Quando é que Deus vai fazer as coisas? No meu coração é assim, eu acho que dos irmãos também, a gente fica aquela pressa que Deus faça as coisas. Quando será que Deus vai mudar o nosso país? Quando será que Deus vai mudar as 24 nações? Quando é que o Evangelho será semeado para todos os povos? Mas, irmãos, a resposta de Jesus é interessante no verso 7, respondeu-lhes, não vos compete, não é da vossa competência, não é de vós.
conhecer, e ele duplica aqui a palavra. Ele usa a palavra, não é de vós conhecer nem o tempo do relógio, lá no verso 7, e a palavra época é outro tipo de tempo. É a palavra cronos e a palavra kairos. O kairos é um tempo não ligado ao calendário, é o tempo do propósito. Esse tempo significa uma coisa que pode acontecer agora, quando daqui a 1 trilhão de anos, desde que o propósito se realize. E Jesus disse, não é da vossa competência, nem de conhecer o tempo cronológico, nem o tempo cariológico, o tempo do propósito. Aliás, a volta de Cristo não está no tempo cronológico, mas no tempo cariológico. O propósito, todas as coisas têm que se realizar antes da sua vinda. E Jesus não é da vossa competência, ele diz, está nas mãos daquele que administra na autoridade exclusiva do Pai. A palavra autoridade significa não só o poder de domínio, mas o direito que o Senhor tem sobre essas coisas. É a autoridade no sentido de ter direito. O que Jesus disse, né? Quem tem direito sobre toda essa administração chama-se o Pai. E agora Jesus disse, não é da vossa competência, mas a resposta de Jesus é interessante. Ele disse, não é uma questão escatológica quanto ao tempo, mas a resposta dele diz, a sua preocupação não deve ser escatológica, mas missiológica. Lá no verso 8, então, esse mas é uma conjunção adversativa de tudo o contrário. A preocupação de vocês deve estar noutra direção, não nessa direção temporal, não nessa direção quanto ao tempo, tá? Ele diz, verso 8, mas, pelo contrário, recebereis o quê? Poder. Se eu perguntasse hoje, quem de fato que conhece o que é esse poder de Deus? Irmãos, às vezes é tão desconhecido a nós, mas Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus, ao falar de uma igreja que investiria na missão do reino de Deus, ele fala de um povo cheio do poder do Espírito Santo, a partir do Pentecoste, havendo vindo, diz aqui o texto, não é? Havendo descido sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas de mim, minhas testemunhas. E é interessante essa partículazinha, esse tanto quanto em gramática é uma conjunção, é uma expressão conjuntiva interessante. Duas letrinhas muito pequenas, duas palavras muito pequenas, que significam assim, esse tanto quanto é simultaneamente, ambos, coisas que acontecem ao mesmo tempo. Isso significa o seguinte, que Jesus disse, enquanto vocês semeiam o reino de Deus aqui em Jerusalém, simultaneamente tem que ser feito na Judeia. Judeia é o território capital, tá? Jerusalém é a capital desse território. Enquanto vocês fazem aqui, vocês vão fazer em todo o território. Não depois que terminarem em Jerusalém, comecem aqui e comecem lá simultaneamente, ao mesmo tempo. E enquanto vocês semeiam o reino de Deus aqui em Jerusalém, simultaneamente vão semear em toda a Judeia. Mas ao mesmo tempo, simultaneamente, enquanto começa aqui, começa no território, comecem também na Samaria. Mas enquanto vocês semeiam o reino de Deus aqui em Jerusalém, o meu domínio, também no território da Judeia, também na Samaria, simultaneamente comecem ao mesmo tempo em todos os confins da terra. Irmãos, isso é muito importante. Eu acho que a igreja nunca entendeu isso. Por que será que nós estamos há 152 anos, já caminhando para 153 anos, nós nunca entendemos, agora que estamos começando a entender. Parece que nós nunca entendemos isto. É isso que Jesus disse, enquanto se faz aqui, você vai fazer lá e lá até os últimos da terra. Irmãos, isso ficou marcado no coração dos discípulos. Esse povo tão simples, mas meus irmãos, a minha pergunta é, será que os discípulos entenderam isso mesmo? Será que foi isso que eles entenderam? Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, a gente percebe a grande compreensão dos discípulos, mas não só compreensão. Irmãos, junto à compreensão, uma coisa que marcou o avanço da obra de Deus chama-se obediência. Uma igreja faz missões não só porque ela entende a Escritura,
tem que entender a Escritura, mas quando a igreja obedece, quando o crente obedece, não há missões a não ser que haja muita disposição de obedecer ao Senhor Jesus. Ontem à noite falamos sobre amar profundamente a Cristo. Mas além do amor, é a disposição da obediência a Cristo. Quando nós olhamos Lucas registrando o livro de Atos, irmãos, nós vemos assim, se os irmãos olharem, é tão verdadeiro. Pegue as páginas de Atos até o capítulo 7. Segurem as páginas assim, por gentileza, para os irmãos perceberem. Irmãos, interessante. Atos 1 a 7. Pegue, por gentileza, aqui esses 7 primeiros capítulos. Depois os irmãos podem ler com essa visão na sua leitura diária da Bíblia. Irmãos, aqui o que Lucas fez foi registrar a igreja obedecendo esse texto, essa ordem de Jesus, a essa quinta grande comissão. Irmãos, aqui os irmãos podem saber, a igreja está entrando em Jerusalém e na Judéia, ao mesmo tempo. Atos 1 a 7, a igreja está plantando o reino de Deus em Jerusalém e na Judéia. Pega agora capítulos 8 a 12, por gentileza, 8 a 12. Irmãos, aqui registra a igreja plantando o reino de Deus na Samaria. 8 a 12. Capítulo 13 de Atos começam as missões transculturais, onde Paulo e Barnabé estão na Síria, na Antioquia, e eles vão para a região frígio-gálata, para a região da Ásia, depois da Europa, e aqui começa o grande movimento de missionário transcultural para as nações. Irmãos, o que temos aqui nesse Atos é o registro do começo do reino de Deus, da inauguração, do avanço em 30 anos, mas o que marcou tudo isso foi a compreensão da vontade de Deus e da obediência. Igreja, para fazer missões, tem que ter uma total disposição de obedecer sem preço, sem negociar preço, a vontade do Senhor Jesus Cristo exaltado manifesta na sua palavra. Irmãos, a gente percebe assim, não dá para ler hoje quase nenhum texto aqui, mas irmãos, depois vocês leiam esse livro, talvez até o livro, aqueles que adquirirem o livro, por exemplo, Poder do Alto, a gente faz uma análise em livro de Atos, mostrando o grande avanço poderoso do Evangelho, gente cheia do Espírito, fazendo essa obra, esse grande avanço, e os irmãos vão perceber assim, a bênção de um povo tão simples fazer tantas coisas. Quando nós olhamos, irmãos, aqui em Atos, no capítulo 2, os irmãos acompanham, por gentileza, a gente vê o grande sermão em Pentecoste. Eu já li esse sermão assim, eu sempre falo rápido, mas leio mais devagar. Eu gastei 5 minutos lendo esse sermão. Irmãos, em 5 minutos, o Espírito Santo foi tão poderoso. O Pentecoste aconteceu, não foi no templo de Jerusalém, foi no cenáculo, só com 120. O que aconteceu no templo já foi uma segunda sessão. Foi um grande trabalho evangelístico. A Jerusalém estava habitada por 15 nações estrangeiras, vinda para a festa de Pentecoste. E o Pentecoste, o evento aconteceu no cenáculo sobre os 120. Esse povo cheio do poder de Deus, cheio com o coração, cheio de Cristo e poder do Espírito. Esse povo saiu para as ruas e saiu evangelizando. Houve um grande milagre do povo entender a linguagem pregada pelos apóstolos, falando as línguas do povo, o povo entendendo nas suas línguas. E, irmãos, houve um movimento tão grande que esse povo vai para as ruas, para o templo, as ruas habitadas por judeus de todas as partes do mundo, talvez em barracas, em casas. E quando chega no templo, tinha uma multidão tão grande. E Pedro prega sermão no capítulo 2. E lá no capítulo 2, Pedro fala da morte messiânica, da ressurreição messiânica. Ele fala da exaltação messiânica e fala do Pentecostes messiânico. O que estava acontecendo à vinda do Espírito Santo. O coração do povo se derreteu e temos no só culto evangelístico. No mesmo dia, nesse segundo evento, temos 3.000 pessoas convertidas. Logo a seguir, temos 5.000 pessoas convertidas. E quando nós vemos, irmãos, o avanço do Evangelho, olha em Atos capítulo 8, por gentileza. Atos capítulo 8, dê uma olhadinha aqui, só algumas marcas. Irmãos, logo a seguir veio uma grande perseguição, inclusive o Sinédrio matou Estevão. O Sinédrio, o tribunal religioso judaico, mataram Estevão. Mas o que vemos aqui, logo no capítulo 1, nesse capítulo 8, verso 1, na segunda parte, diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos exceto os apóstolos foram dispersos.
pelas regiões da Judéia e Samaria. No capítulo 11, vai dizer que eles chegaram até a Síria, Fenícia, Síria. Mas é interessante que esse verbo, essa expressão que temos aqui nesse versículo, né? Todos, diz aqui, foram dispersos. A palavra disperso é um verbo, significa o verbo semear, o verbo semeio. Cada crente é uma semente. Então, o Lucas usa esse termo, quer dizer, todos foram espalhados com um grande plantio, onde esse povo espalhando para a região da Judéia e outras nações, onde caía uma semente, onde um crente, uma família cheia do Espírito de Deus, nascia uma igreja. Todos. Lá no verso 4 do capítulo 8 diz: entre mentes, os que foram semeados, os que foram dispersos devido à perseguição, os que foram dispersos iam por toda parte fazendo o quê? Pregando a palavra. Não eram os pastores, é cada crente como missionário nas mãos de Deus. Por isso que a obra cresceu, que todo crente queria ser missionário, todo crente queria obedecer a palavra. Irmãos, houve uma grande semeadura do Evangelho, através dos crentes, sob perseguição. Irmãos, e houve espalhar assim, em tantos lugares, por causa de povo cheio do poder de Deus, amando a Jesus, ainda que sob o fogo cruzado da perseguição. Irmãos, logo já entra em Samaria, e a gente vê, irmãos, interessante. A igreja de Jerusalém foi plantada e cresceu, começou então a começar uma igreja assim, indo além mares. A igreja foi para a Europa de imediato, e quando nós olhamos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, foi a primeira carta que Paulo escreve das suas cartas. A primeira igreja que recebeu a carta de Paulo foi a igreja de Tessalônica. E vejam, irmãos, como é que já está o avanço da igreja dentro de pouco tempo. A igreja de Tessalônica, ela foi construída, fundada 15 anos depois do Pentecoste. Vejam lá o que aconteceu. É interessante, os irmãos estão abrindo aqui em Tessalonicenses. Deixa eu só, antes de chegar em Tessalonicenses, olha como é que foi plantada essa igreja, aqui em Atos 17, verso 2, tem uma expressão interessante. Atos 17, 2, antes de chegar a carta aos Tessalonicenses, dê uma olhadinha para vocês verem como é que foi o plantio. Eu não sei quantos anos se gastou para plantar a igreja aqui, até a sua organização. Mas interessante aqui, vejam lá no verso 2, capítulo 17 de Atos, diz assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca da Escritura. 3 sábados são quantas semanas? 3 ou 2? Hoje é domingo, daqui a 15 dias são quantas semanas? Então são 2, não são 3 semanas, são 2 semanas. Irmãos, a igreja de Tessalônica foi plantada em 2 semanas. Uma igreja tão poderosa. Irmãos, o que se faz em 2 semanas? Eu disse, eu não sei quantos anos se gastou para plantar. Eu conheço congregação que tem 60 anos. Nunca se organizou nem igreja. Aqui não, 2 semanas. Organizou-se a igreja no centro, um grande centro reduto grego, no reino de Filipe da Macedônia, ou agora um reino helênico, já na Europa, o mais oriental, e em 2 semanas. Agora, veja como é que essa igreja tem 5 anos de idade. Nós estamos aqui com quase 90, desde o que foi plantado, né? 80 e tantos anos, é isso, tá, muitos anos. Mas aqui são só 5 anos de igreja. Olha, irmãos, em 5 anos, olha na carta de Paulo aos Tessalonicenses, carta de Paulo, vejam aqui, nessa primeira carta que Paulo manda para as igrejas, lá no capítulo 1. Interessante, irmãos, olha versos, eu vou ler só o verso 8, porque não dá tempo. Paulo diz, olha, escrevendo, essa igreja tinha 5 anos de idade, sabe, num lugar muito difícil, um reino grego. Veja aqui, mas Paulo está dizendo, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. A palavra repercutir na língua grega vem de um substantivo que significa trombeta vibrante. Cada crente é uma trombeta. Trombeta vibrante. Até tem um hino que nós cantamos no inário, muito bonito, né? A voz do Evangelho. Sabe que na língua inglesa é o som do Evangelho. Aliás, o inário mais antigo tinha o som do Evangelho, da ideia da trombeta tocando. E aqui diz assim, porque de vós repercutiu como trombeta vibrante
a palavra do Senhor, não só na Macedônia. A Tessalônica é a capital da Macedônia, mas, por exemplo, a região de Filipos, Bereia e tudo mais, tudo faz parte da Macedônia. Olha, não só na Macedônia e Acaia é Grécia, inclusive Corinto, a região de Corinto. Em 5 anos, a igreja havia explodido não só em toda a Macedônia, mas na Acaia, na Grécia, não só na Macedônia, Acaia e Grécia. Mas aqui diz, por onde mais? Por toda parte se divulgou o quê? A vossa fé para com Deus. Irmãos, um povo cheio do Espírito de Deus, cheio de amor a Cristo. Uma igreja que tem 5 anos, irmãos, já avançando da Macedônia, a Grécia, incluindo a região de Corinto também, irmãos, e diz por toda parte, em esses 5 anos de igreja de Tessalônica, 15 anos depois do Pentecoste. Agora o que me chama a atenção, irmãos, olha, depois de 30 anos, Paulo esteve preso em Roma, escreveu 4 cartas bíblicas nessa primeira prisão de Roma. Os irmãos se lembram quais são as cartas da prisão? Alguém se lembra? Efésios é uma delas. Qual a outra? Filipenses é outra. A outra é? Não, Gálatas não foi. Timóteo foi na outra prisão. Foi a última carta que Paulo escreveu, já assinando a sua morte, lá, já em 67, por aí. Mas, então temos Efésios, Colossenses, tá? Filipenses, e uma carta que veio para o indivíduo. Qual foi? Foi Filemão. As 4 cartas, aliás, o colportor levou as 4 cartas de uma vez de Roma e distribuiu nas igrejas. Irmãos, então veja como é que estava a obra de Deus agora. 30 anos depois do Pentecoste. Olha Colossenses capítulo 1, para os irmãos verem um testemunho que Paulo dá do Evangelho. Colossenses capítulo 1, eu vou ler o finalzinho do verso 5, porque só a expressão sobre a palavra da verdade do Evangelho. Tá? Colossos é uma região que nem Paulo fundou o trabalho, já era um pastor, discípulo dele, na região do Vale do Lírio, onde estava Hierápolis, Colossos e Laodiceia, uma região termal. Tá? Então, o trabalho avançou por meio de um discípulo de Paulo, mas Paulo tem aquela igreja como sendo sua. E ele escreve, então, fala da palavra da verdade do Evangelho, verso 6, que chegou até vós, como também onde? Irmãos, em todo o mundo. Isso 30 anos depois do Pentecoste, depois que os discípulos entenderam esta quinta grande comissão de Jesus, além das demais. Agora, olha o verso 23. Eu fico com tanta vergonha dessa passagem. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado, já foi pregado para quem? Por toda criatura debaixo do céu. Irmãos, o mundo todo quase estava ouvindo esse Evangelho em 30 anos. Lembra, nós estamos aqui na cidade há quantos anos, irmãos? Não é momento de perguntar, meu Deus, por quê? Eles tinham o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo, a mesma palavra. Aliás, nem a palavra completa estava ainda, porque o Evangelho de João foi escrito no ano 95. O cânon bíblico, reconhecido pelas igrejas, só foi no final do 2º século. Mas, irmãos, sabe, esse povo tinha tanta paixão pela obra de Deus e tanto poder do Espírito Santo. Vale examinar Atos passo a passo. Vamos ver, sabe, a unção desse povo para a obra de Deus. Agora, esse povo tinha condições, irmãos, um povo pobre. Paulo estava fazendo campanha com as igrejas da Macedônia e em Corinto para levar a cesta básica para os crentes da Judéia, porque estava passando fome. Esse povo não tinha dinheiro, esse povo não tinha meio de transporte, não tinha televisão, esse povo não tinha internet, esse povo não tem Orkut, esse povo não tem nada. Esse povo tem amor, uma paixão profunda pelo Senhor. Esse povo tem uma coisa que nós não conhecemos. Esse povo tinha o poder do Espírito Santo, sabe, cada crente era cheio do poder do Espírito Santo por causa de Jesus, para fazer a obra. Irmãos, mas sabe uma coisa marcante? É a obediência que esse povo teve à palavra do Senhor, à ordem de Cristo.
Enquanto você faz aqui, simultaneamente você faz na Judeia. Enquanto se faz na Judeia, você vai fazer na Samaria. E enquanto se faz na Samaria, você vai fazer em todos os confins da terra. Irmãos, um povo tão pequeno, com tão pouco recurso, mas com tanta paixão pelo Senhor, com tanta vontade de obedecer, com tanto enchimento do Espírito Santo. A coisa triste, irmãos, eu tenho a impressão que está cheio de gente nessa igreja aqui. Talvez, eu não sei, até os oficiais, eu já vi oficial. Uma vez um presbítero me procurou, onde eu pastorei, e disse: pastor, tem uma grande tristeza. Eu estava encerrando o mandato dele de presbítero, já de idade. Disse: pastor, eu nunca levei uma vida para Cristo, eu tenho essa tristeza na minha vida. Eu disse: que pena, meu irmão, que pena. Sabe, quando eu estava no seminário em Campinas, algo me chamou a atenção. Fundou-se em 1979 o culto do diabo em São Paulo, literalmente, o culto ao templo do demônio. Sabe, me chamou a atenção, a Folha de São Paulo publicou em 1980 um artigo. Eu fiquei de olho naquele artigo porque me chamou muita atenção. Irmãos, não é tão fácil você evangelizar uma pessoa assim: vamos cultuar o diabo. Essa mulher deve ter feito um trabalho assim no pé do ouvido de milhares de pessoas. E o jornal disse que só uma mulher, de um ano para o outro, para o templo satânico, ela levou 1000 pessoas a se membrar do templo satânico. 1000. A igreja está cheia de gente que nunca levou uma vida sequer. Talvez tenha afastado muitos pelo seu mau testemunho. Que povo miserável somos nós, meus irmãos. Que povo miserável. Que povo afastado de Deus somos nós. Quantos jovens afastados de Deus. Quantos adolescentes, quantos adultos, pais de família, presbíteros e até pastores afastados de Deus, que não conseguem levar pessoas para Cristo, pela ausência do Espírito de Deus em seu coração, pela ausência do amor ao Senhor Jesus, pela ausência da obediência. Mas quando a igreja ama o Senhor Jesus e quer obedecer, o Senhor enche esse coração. Irmãos, eu diria, vocês podem plantar 200 congregações aqui nessa cidade, os irmãos são desobedientes, porque essa não é a ordem do Senhor. Enquanto faz aqui, os irmãos têm que fazer também em todo o nosso território. Vamos pensar aqui, brasileiro, uma nação tão corrompida, que só aprova que não presta. As leis hoje só aprovam que não presta. Enquanto o evangelho não derrubar essa mente brasileira, só o poder do Espírito Santo derramado sobre o nosso país. Irmãos, e além disso, irmãos, nas nações transculturais, é assim que se obedece ao Senhor uma igreja presbiteriana, que quer obedecer a palavra. Missões só são feitas de forma a que o Senhor agrade, dentro da grande comissão do Senhor, se houver total obediência. Quando a igreja não aceitar desobedecer ao Senhor, ela se torna missionária. O Senhor não está perguntando a essa igreja se ela tem ou não dinheiro para mandar missionários. Eu fui o pastor de uma igreja, a primeira briga, eu digo briga assim, irmãos, um desafio. Todos os presbíteros foram contra mim quando eu levei o conselho reunido para enviar missionário. Todos. Eu enfrentei sozinho, sabe? Mas eu disse: meus irmãos, eu não posso pastorear uma igreja em desobediência. A igreja não tinha dinheiro nenhum. Eu disse: Deus não está perguntando se a gente tem dinheiro. Deus está mandando a gente obedecer ao Senhor. E sabe, a nossa igreja passou a ter 11 frentes missionárias. E depois com o seu orçamento de 35% para a missionária. Mas sabe o que nós fazíamos? A gente não queria saber se tinha dinheiro ou não. A gente mandava missionário e depois para Deus cobrir. Porque a obediência a Deus é mais importante. Foi a 6ª igreja de Belo Horizonte que abriu, junto com a Junta de Missões Nacionais, o trabalho aqui em Bonito. Nós que mandamos o missionário para cá, o Pedro. Bonito foi avançado pelo envio dessa igreja, a nossa igreja em Belo Horizonte. Foi o primeiro campo, aliás, um dos segundos campos, né? Era PMT e JMN. Nós que enviamos aqui para Bonito, aqui bem perto de vocês, eu acho que está perto aqui, não é? Quem abriu o trabalho em nome da JMN foi a nossa igreja, sustentando integralmente o missionário. E já não tinha nada, mas nós mandamos missionário para perto de vocês aqui, né? Em nome da JMN. Meus irmãos, quando nós olhamos assim para o poder da obra de Deus, mas Deus faz essa obra através do coração de um povo obediente. Mas uma segunda coisa nessa que eu quero tratar com os irmãos, além da obediência, e vamos voltar para Mateus capítulo 6, por gentileza. Mateus 6. Eu tenho um compromisso de um horário para encerrar aqui com os irmãos. Mateus capítulo 6. Eu tenho impressão. Quantos conhecem aqui a oração do Pai Nosso de cor? Levante a mão.
Eu já sabia que ia ser assim, né? Mas eu imagino que os irmãos nunca entenderam o conteúdo da oração do Pai Nosso até hoje. Sabe, eu entendi depois de anos posteriores. Irmãos, Jesus disse lembra que Jesus tanto orava? Alguém me pergunta, como é que Jesus orava a oração do Pai Nosso quando pede perdão por pecado? Dr. Abraham Kuyper, que foi um dos grandes homens de Deus, o grande ministro da Holanda, o maior teólogo do mundo praticamente no passado, ele, ao falar disso, ele disse que o Senhor de fato não pedir perdão pelos seus pecados, mas pelo pecado dos outros, os nossos pecados. Achei interessante qual canção de Abraham Kuyper. E Jesus orava a oração do Pai Nosso. Essa oração que Jesus orava, a oração que ele ensinou para os discípulos, quando pediu para que ele ensinasse a orar. E Jesus então passa a ensiná-los. Irmãos, é interessante que não tem coisa mais profunda da fé, qualquer adoração, na fé em qualquer Deus, não tem nenhuma coisa mais próxima do que a oração. Todas as religiões do mundo, as mais absurdas, oram. Porque oração, é interessante que o altar do incenso, o altar da oração ficava junto à cortina, junto à arca da aliança e o propiciatório, que era o trono de Deus lá no tabernáculo. Hebreus foi tão assim, ao colocar essa questão, que ele diz que, descrevendo o tabernáculo e os móveis do tabernáculo, ele coloca o altar do incenso, o altar da oração, dentro do Santo dos Santos e não no lugar santo, como os demais colocam. É uma coisa que tem que ser compreendida, mas ele fala que o altar do incenso, da oração, pertence ao Santo dos Santos. Os eruditos bíblicos têm entendido que, na verdade, mesmo que o móvel está de cá, mas é tão grande a conexão com o trono de Deus, que é como se estivesse lá dentro. O ministério da oração está lá dentro, ainda que o móvel simbólico esteja de fora, no lugar santo, não no Santo dos Santos. Os irmãos depois podem ver em Hebreus, aí pelo capítulo 10, essa descrição. Mas, irmãos, a oração é a coisa mais profunda da alma. Depois da palavra de Deus, ou junto à palavra de Deus, irmãos, não tem nada mais importante do que oração. Quando os homens oram, estão buscando o que mais anseia no coração. Oração expressa a busca de um coração. Tem-se feito uma análise no mundo, quem mais ora? Não são os cristãos que oram mais, e nem são os islâmicos. Os islâmicos, pelo menos 3 vezes ao dia. Eles podem estar dentro de um ônibus, dentro de um trem, eles batem o tapete do chão, se curva em rumo a Meca, para venerar Maomé e Alá. Eles fazem isso independentemente do ambiente que estão. Eles têm um compromisso com o horário, 3 vezes ao dia. Se o trem fizer curva, ele faz a curva com o seu corpo, não perde a direção. Mas diz que quem mais ora no mundo são os budistas. Eles passam horas e horas orando. Eu, quando oro por rosto dos irmãos, eu não conheço nenhum coração, mas é provável que estou vendo gente aqui que não ora nada praticamente. Só aquela oraçãozinha comercial, agradecendo o almoço, a janta, quando você ganhou, comprou um carro novo, quem sabe agradecendo amanhã, a saúde, é só isso. Sabe, Deus está cansado desse povo. Mas, meus irmãos, Jesus disse: vós orareis, e orareis assim. A oração do Pai Nosso é interessante que ela segue uma ordem. Ela tem 6 pedidos. Esses pedidos estão numa ordem decrescente de valores. Irmãos, a oração do Pai Nosso ensina a um povo de Deus que se envolve com o Senhor. E quando nós pensamos, irmãos, a oração do Pai Nosso, a gente pensa em prioridade. Qual deve ser a prioridade de um coração, de um servo de Deus? Qual deve ser a prioridade, além da obediência, qual deve ser a prioridade na busca de um coração e de uma igreja como a nossa aqui? E Jesus diz: vós buscareis esta prioridade assim, e não de outro modo. Interessante, irmãos, que a forma, antes de qualquer pedido, eu vou falar dos pedidos, mas antes do pedido, a forma de dirigir-se a Deus. Interessante, irmãos, 2 coisas importantes. Diz: vós orareis assim, Pai Nosso. 2 coisas importantes. Há 2 palavras na língua hebraica para pai. Uma pessoa normal chama pai, hoje é dia dos pais, a palavra pai em hebraico é a palavra av.
É como se fosse um A, BH, av. Mas uma criancinha, quando ela começa a falar, ela não fala assim, pai. A gente está acostumado assim. Como é que uma criancinha tenra chama seu pai? Papá, papá, é isso? Sabe, na língua hebraica, a palavra av é pai. Mas fala assim, abá, abá, é papá. Paulo diz, clamamos Abba, pai. Lembra lá em Gálatas? Abba, é Abba, Abba. É uma criancinha olhando para o pai, dizendo, Abba, vós orareis assim. É assim que nós chegamos dentro de Deus. Abba, Abba. Nós somos crianças na presença de Deus. E a oração tem essa total dependência, como uma criancinha começando a falar, dirige a seu pai, papá. Mas é interessante, irmãos, não é uma oração individualista, não é meu pai. Aqui diz Pai Nosso, na oração você envolve outros nela. Você ora, sabe, não para você, mas você ora para tanta gente, é nosso. Você envolve muitas outras pessoas enquanto você ora. Veja que a oração tem a ver com pessoas, com outros. Pai Nosso. Irmãos, temos aqui 6 itens. Vós orais assim. Uma igreja para fazer a obra de Deus, a obra missionária, só ora assim. É assim. É o conteúdo, não é uma oração para ser memorizada apenas, mas é a busca de uma vida, de um cristão, e a busca de uma igreja. A primeira coisa, irmãos, nessa oração, tem a ver com a santificação de quê? Do nome de Deus. O que é mais importante na busca de um coração cristão, de um crente e de uma igreja? O que iguala-se à grandeza do nome de Deus? Em segundo lugar, tem a ver com o reino expandindo, o domínio de Deus nas nações, nos corações. Então nós vemos, venha o teu reino. Depois do nome de Deus vem o domínio de Deus, o reino de Deus em avanço. Irmãos, em terceiro lugar vem exatamente a implantação da vontade soberana de Deus nos corações e no cosmos. Faça-se a tua vontade. Veja, irmão, em quarto lugar tem o pão. Mas veja, irmão, está em quarto lugar o pão. Em quinto lugar vem a questão do perdão. E em último lugar, eu fico pensando, por que a tentação vem em último lugar? Mas, irmãos, essa ordem é interessante porque um coração cheio dos propósitos de Deus dá um pouco espaço para a tentação. Isso para Deus é o último lugar. Muito importante, irmãos, olha, o nome de Deus, o reino de Deus, a autoridade de Deus, o pão, o perdão e a tentação. O que significa isso, irmãos? Quando as pessoas vão no nome de Deus, se os irmãos quiserem ter uma visão assim, rapidamente, olha em Ezequiel capítulo 36, Ezequiel 36, dá para ter uma ideia do que significa o nome de Deus, a grandeza desse nome. Nome é um Deus de revelação, nome é um Deus que se revela, que se manifesta. Ezequiel 36, dê uma olhadinha aqui. Interessante, irmãos, o povo está na Babilônia envergonhando o nome do Senhor, e Deus quer levar o povo de volta, o remanescente, por causa de quê? Por causa da glória do seu nome, não as pessoas em si, mas a glória do Senhor. Lá no verso 19 do capítulo 36 de Ezequiel diz assim: espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos, segundo os seus feitos, e eu os julguei. E chegando as nações, para onde foram, profanaram o quê? O meu santo nome, meu santo nome. Lá no verso 21, mas tive compaixão de quê? Do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações por onde foi. Verso 22, lá na segunda parte do verso: não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde foram. Verso 23, vindicação, significa, irmãos, é um direito legal. Deus vindica, vindicarei a santidade de quê? Do meu grande nome. Meu grande nome
No final do verso diz o Senhor: quando eu vindicar a minha santidade perante eles, santificado seja o teu nome. Irmãos, a palavra santificar, significa separar. Agora é interessante, na língua hebraica, há duas formas de separação. Por exemplo, essa parede e aquela são separadas pela nave do templo, aqui, por essa distância. Essa é uma separação horizontal. É uma separação assim de distanciamento horizontal. Mas há uma separação, por exemplo, que o teto lá em cima está separado do piso. O teto está muito acima. Esse é o sentido da palavra santificar. É elevar para si, por lá em cima, destacar na sua grandeza, na sua altura. Santificar no Deus é a promoção da glória, da grandeza desse nome de forma vertical. E a primeira, na oração, na busca do coração e do povo de Deus, essa busca pela glória, a grandeza do nome do Senhor. Então a oração manifesta isso, não é? Quando eu busco o Senhor para que Deus santifique o seu nome no meu coração, irmãos, eu não conheço o coração de ninguém, mas será que o nome do Senhor, a glória do Senhor é a sua primeira busca? Duvido muito, para muitos corações. Hoje a pessoa, alguém está se esfriando na igreja, como é que é Deus nesse coração? Está tão, tão terciário, é quase algo indesejável, é quase que um desmancha prazer. A pessoa sabe que tem o juízo final, mas ela não consegue andar com esse nome de forma gloriosa. Santificar-se, a gente é orar para que Deus, na verdade, santifique o Senhor no meu coração, no meu lar, na minha igreja, na minha cidade aqui, no meu estado aqui de Mato Grosso, no meu país e entre todas as nações. Santifica-se o teu nome, eleva o teu nome, ó Deus. Santificar-se o teu nome. Depois vem quanto ao avanço do reino. Oh Senhor, que Tu domines meu coração, no meu lar, na minha cidade aqui, no meu estado, no meu país e nas 24 mil nações que temos. Quão importante o nome do Senhor, o seu domínio. Vós orareis assim. Essa é a busca de um povo missionário, assim. Mas depois eu vou orar e dizer: Senhor, orar também, Senhor, implanta a Tua autoridade, a Tua vontade no meu coração, esse coração tão duro, tão rebelde, no coração da minha casa. Às vezes tem aquele filho afastado, você está tão distante disso, você não está importando com o afastado, ou você está preocupado, mas você não clama a Deus até que esse filho volte. Em casa, no meu lar, na minha igreja. Às vezes nós estamos aqui, mas tem tanta gente aqui dentro longe do Senhor. Está na igreja, não é estar no reino de Deus, não é estar no livro da vida, não é estar, irmãos, nos céus. É fácil vir para a igreja. Diz que 70% do povo que frequenta a igreja está atrás de algum benefício próprio. 30% só que serve ao Senhor. 70% é uma estatística levantada. 70% da gente que senta nesses bancos estão aqui por causa de algum benefício, estão buscando alguma vantagem no cristianismo. É provável que hoje você está aqui, você quer qual a vantagem que eu terei no meu coração? Qual a vantagem para mim? Mas, irmãos, é interessante que o pão vem em quarto lugar. Eu já li quase todas as confissões de fé reformadas. Todas são, até o Catecismo Maior de Lutero. Todas as confissões de fé reformadas estão acordes em que pão é aquilo que eu preciso para o dia a dia. A comida pode ser simples, a veste pode ser simples, mas a veste, a moradia, não tiver moradia, o dia do aluguel para morar, é importante morar. Quem sabe o carro para o trabalho, vamos pensar nessa época moderna, o carro se for útil, não para exibição, não para gasto, consumismo, mas o veículo para conduzir, isso aí pode ser útil. A comida em si, essas coisas. Martim Lutero coloca o casamento também, como sendo parte do pão. Eu acho que ele está pensando até em sobremesa, mas de qualquer forma é uma necessidade de um casamento, essa bênção de Deus. Mas veja, irmãos, na ordem dos valores, os nossos interesses estão em quarto lugar, interesses pessoais, quarto lugar. A minha pergunta é: o diabo conhece muito bem
as ações do Senhor Jesus. O que o diabo foi fazer para com Jesus no início do ministério? Na verdade, a Bíblia fala que quando Jesus enfrentou o diabo no deserto da Judeia, do lado de Jesus, segundo a Bíblia, ele foi massacrar o diabo. Ele massacrou o diabo. Lá em Lucas capítulo 4, para você olhar, eu não vou demorar muito para terminar, irmãos, mas Lucas capítulo 4, é o mesmo, Mateus 4 e Lucas 4, que registram esse enfrentamento de Jesus com Satanás. E depois, no capítulo 4, no verso 14, depois de massacrar o diabo, verso 14, de Jesus, então Jesus, no poder de quem? Poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo, diz, regressou para a Galileia. Na língua grega, para regressar é usada para um general de guerra. Quando volta, depois de massacrar o inimigo, ele volta vitorioso. Ele voltou depois de massacrar o diabo, ele volta triunfante depois do massacre. Esse é o lado de Jesus. Mas qual é a intenção do diabo? De fazer algumas tentativas, algumas propostas indecentes. Algumas tentativas. E, irmãos, então, o que o diabo, qual foi o método, pode voltar para Mateus 4, qual foi o método usado por Satanás? A tentativa de inverter a oração do Pai Nosso na mente de Jesus. Irmãos, é interessante, o diabo atacou exatamente aqui que é central numa vida cristã, que é os interesses da busca mediante a oração. A gente ora aqui que o nosso coração é. Os irmãos se lembram, onde está o vosso tesouro, aí vai estar o quê? O vosso coração. Onde estiver também o coração, é aí que vai ser o tesouro da busca. Irmãos, vejam a sagacidade, a grande arma que o diabo usa, tentar inverter as prioridades de Jesus. Lembre-se que nome de Deus, reino de Deus, vontade de Deus, pão. O diabo chega para Jesus e disse, olha, tu estás com fome, eu sei que tu és filho de Deus, ninguém questiona isto. A palavra filho, a palavra huios, que o diabo usou, que é exatamente o filho genético. Eu sei que tu és geneticamente divino. Por que tu não te preocupas primeiro com os teus interesses? Por que tu não mandas, porque tu podes, por que tu não transformes essas pedras em pães para teus interesses? Procure satisfazer teus interesses. Por que ficar pensando em reino, em nome, em reino e vontade de Deus em primeiro lugar? Por que tu não busques, antes de tudo, a satisfação dos teus valores pessoais? Por que tu não busques o pão? Transforma essas pedras em pães. É importante satisfazer tua fome. Segundo lugar, irmãos, é interessante que aí vem a vontade de Deus negociada. O diabo disse para Jesus uma sugestão interessante. Você vai saltar aqui do pináculo do templo, lugar mais alto, salta. Quando você saltar, se Deus lhe acudir, você confia nele. Agora, cuidado. Muito cuidado na vontade de Deus. Ela é muito perigosa. Não se jogue assim tão simplesmente na vontade de Deus. É melhor fazer uma prova. Você vai saltar, se Deus lhe salvar, você confia nele. Se não, cuidado, é bom sempre ter um pé atrás na vontade de Deus. É bom negociar. Você não pode perder a visão que a coisa mais importante são os seus interesses. Negocie a vontade de Deus para ver se dá certo. Se não der, muito cuidado. Deus é meu desmanche de prazer. Nunca se entregue totalmente à vontade de Deus. Muito cuidado. Faça provas primeiro. Tente saltar. Se ele acudir, confia. Mas cuidado. É provável que não se possa confiar totalmente. A vontade de Deus. Depois, quanto ao reino. Veja a segunda coisa. O diabo levou Jesus para o monte e os intérpretes bíblicos, eles vê duas possibilidades. Porque Jesus estava limitado pela reencarnação de enxergar muito longe assim. Então talvez o diabo tivesse sugerido, né? Pense mentalmente em toda a criação. E Jesus podia pensar, porque ele também era Deus. Tudo que havia criado, a dimensão da criação. O diabo disse, olha, tanta coisa, diz, tudo isso te darei,
Lá em Lucas 4 tem uma expressão que não está em Mateus, que é interessante. Lucas capítulo 4. Olha esse texto aí. Lucas 4. O diabo argumenta com Jesus o seguinte. O diabo diz o seguinte, lá no verso 6, não está em Mateus essa expressão, ela é um detalhe interessante. Ele diz, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos. Diz, porque ela me foi entregue, toda a autoridade do cosmos foi entregue, e a dou a quem eu quiser. O diabo entendia que como Deus deu a administração para Adão, o diabo disse, mas eu dei um golpe de estado em Adão, eu tomei o palácio, agora quem administra o cosmos que Deus criou sou eu. É tão simples. Esse reino lhe dou de mão beijada, o reino terreno, todo baseado nos interesses de Jesus, os interesses humanos. E finalmente ele vai para o nome. O diabo disse, é muito fácil, tudo isto, você colocando realmente uma forma muito interessante, né? Eu quero ser o teu Deus, só me adorar. O nome, eu que tenho nome. Irmãos, essa inversão toda, Jesus jogou tudo por terra. Mas, meus irmãos, o que acontece é que às vezes aqui que o diabo não conseguiu fazer com Jesus é o que ele mais tem feito com a igreja. Apocalipse fala de uma mulher grávida, capítulos 12 a 14, os irmãos Paulo ler isso em Apocalipse. Essa mulher grávida é a igreja do Antigo Testamento, a Antiga Aliança, grávida do Messias. A mulher está para dar à luz, que significa o nascimento messiânico. O dragão está em frente, o diabo em frente à mulher, aguardando a dar à luz para que possa naufragar a criança. A criança nasce, ela é mais ágil, e é levado para os céus, falando da exaltação messiânica. Enquanto o diabo tenta atacar, ele é derrubado por terra. Nesse momento em que o diabo é lançado por terra, a mulher está no deserto, que é símbolo da igreja. O que o diabo não conseguiu fazer, a serpente fazer com o filho da mulher, vai para o deserto para fazer com a mulher, para atacar a mulher. O que o diabo não conseguiu fazer com Cristo, ele faz com a igreja às vezes. Então, irmãos, para a gente refletir um pouquinho, deixa eu perguntar, você que é crente, que é presbiteriano, que está há tanto tempo nessa igreja, no seu coração, você pode imaginar a ordem e os valores do seu coração? Quanto tempo você, honestamente, não vai responder, senão para si mesmo, com muita honestidade, quanto tempo você gasta todos os dias clamando para que Deus se torne glorioso a partir do seu coração, no seu lar, na sua igreja, na sua cidade, no Brasil, no mundo? Quanto tempo você gasta todos os dias clamando por isso, nessa busca da glória de Deus, para que Ele seja maior, para que o nome dEle seja exaltado até no coração de Muammar Gaddafi. Esses reis, nessas lutas aí, desses impérios, quanto tempo você gasta? É provável que você diga, mas eu não tenho feito isto. Sabe por quê? O seu coração está invertido. Você não percebe essa grande ação satânica na vida da igreja para inverter o coração do povo de Deus nesse tempo de secularismo? Quanto tempo você gasta orando pelas missões todo dia, o avanço do reino, para que o mundo conheça Cristo exaltado, para que o evangelho cresça poderosamente? Quanto tempo você tem gasto? É provável que muitos não jamais oram por isso. Sabe por quê? O seu coração não vai ser invertido. Ele já está invertido há muito tempo. O diabo fez uma obra tão terrível, minou o seu coração. Quanto tempo você gasta orando para que Deus implante a sua vontade no seu coração, até você se humilhar mesmo, no coração dos seus filhos, sabe, do seu lar, da igreja, da sua cidade, do Brasil e do mundo? Quanto tempo? Agora, irmãos, quando o povo de Deus ora, muitas vezes é pedindo pão e mais pão. Toda reunião de oração, eu tenho dito que as reuniões de oração da igreja têm sido as coisas mais pecaminosas da vida da igreja. Quando a gente fala assim, você tem algum pedido? Eu nunca faço isso mais, muito raro. Irmãos, todo mundo lembra do enfermo, irmãos, olha, eu estou doente, eu preciso de emprego, meu filho está passando vestibular,
Meu irmão é pastor, meu irmão mais velho que eu. Lá na igreja dele, no momento de pedido de oração, um irmão assim estava triste, falou assim: ô pastor, olhe para o meu papagaio. Eu estou passando uma tristeza. Meu papagaio está doente. Eu quero que o senhor cure meu papagaio. Sabe, até o papagaio entrou no pedido do homem, né? Irmãos, quanto materialismo. A gente pensa, por que será que as reuniões de oração da igreja são tão miseráveis? Não tem quase ninguém, sabe por quê? O Espírito Santo está cansado de gente só pedindo pão e pão e pão, nessa inversão diabólica. Isto é claro nas Escrituras. Às vezes você não vê crescimento espiritual para a sua vida, nem sua igreja crescendo, porque você só sabe pedir pão e pão e pão e pão e pão. É isso que o diabo gosta e é isso que o diabo quer. Não é? Meus irmãos, eu queria nessa manhã lembrar de prioridades. Como é que uma igreja pode crescer, avançar poderosamente na missionária, pedindo pão e pão e pão e pão, andando na inversão satânica? É uma obra, irmãos, no oculto da alma. A gente não percebe, o diabo chega e diz: vamos comer pão, vamos pensar no pão. Não, irmãos, o secularismo é tão forte que ele conquistou o nosso coração. E sabe por que você jovem está frio, muita gente fria? É porque, sabe, você está decepcionado porque Deus não te deu tanto pão como você queria. O povo fica decepcionado com Deus, mas começa a se humilhar diante de Deus, e diz: Senhor, eu quero ser uma bênção aqui, se for da tua vontade, longe daqui, eu quero andar na prioridade do Senhor. Duas coisas, irmãos: obediência e prioridades do coração e da igreja, nessa busca diária do Senhor. Se a gente andar assim, irmãos, eu tenho certeza que vamos ser uma igreja poderosamente missionária, porque o Espírito Santo vai descer sobre ela. Esse que já está em nós, o Espírito Santo já nos batizou, mas vai nos encher e nos ungir para a grande obra de Deus. E Deus pode levantar um batalhão a partir dessa igreja, sabe, salvar milhares de vidas, não só nessa cidade, mas no nosso país e em todas as nações. Eu queria que você orasse agora, baixasse a cabeça e disse: Senhor, eu quero pedir perdão, porque meu coração só tem pão. Como é que você vai ver uma família cheia de avivamento, só no pecado, pedindo pão e pão? Deus nunca satisfaz um coração que só pede pão. Se você está frio, o Senhor diz: Senhor, tem misericórdia, me traga um avivamento hoje mesmo. Eu quero viver em prol do teu nome glorioso, do avanço do teu reino e na implantação da tua vontade. Diz: Senhor, perdoa minhas orações que eu tenho feito, perdoa minha desobediência como pessoa, como igreja. Eu invisto só no meu castelo pessoal. É provável que crente que nem dizimista é tanto pecado no seu coração que nem o dízimo mínimo se oferece para Deus. Sabe, essa vida tão miserável, que vai durar tão pouco tempo e vai para o tribunal de Deus, para que seja julgado o seu chamado. Ora a Deus, diz: Senhor, eu sou um miserável mesmo, eu quero que tu mudes meu coração hoje mesmo. Eu entendo pela tua palavra que o meu coração é desobediente e é tão materialista que eu só quero pão, eu só busco a satisfação própria. Oh Deus, tu conheces, tu estás lendo todos os corações nessa manhã, inclusive o meu. Oh Deus, tem misericórdia, não deixe que a gente morra com tanto pecado no coração. Pai, traze à tua igreja um grande arrependimento. Oh Deus, coloca o teu nome nessa igreja como o nome mais excelente a ser buscado, a glória do santo e glorioso nome. Oh Deus, tem misericórdia, vence nosso pecado, perdoa-nos, ó Deus, e enche-nos do Espírito, para fazer essa obra que está testificada no Novo Testamento. Oh Pai, muito obrigado, porque o Senhor está aqui para nos levantar. Abençoa a tua igreja, que ela seja uma grande investidora no teu reino, no teu nome, na tua vontade. Oh Pai, que Cristo seja glorificado através do teu povo nesse lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.